Você aí, você conhece esse meme? Oh, eu aposto que conhece. Então, se você ainda não conhece ou conhece, você vai querer ver essa obra, porque essa obra é desse meme. Então, a garota perfeita simplesmente existe. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra gente voltar ao que era antes. Graças a vocês, a gente já tá chegando nos 2.000 inscritos, mas tá faltando um zero nessa conta aí, negada. Vamos voltar com força total, se inscrevendo no canal. Então, sem mais enrolação, bora pro Vral! E essa história já começa na escola, né? Resumidamente, as crianças estão falando, tá ligado aquele bagulho de eu quero ser, quando crescer, astronauta, eu quero ser presidente. Aquele padrão de quinta série, né? E quando o molequinho tá falando que quer ser presidente, o outro já, cala a boca, você nem sabe como é que se torna presidente. Pra quem não sabe, mano, é fácil, é só ser analfabeto. Mas o professor já fala pra eles fazerem silêncio, né? Pro outro conseguir falar. E, mano, esse professor do nada fala pro Miyazakizinho ali, que é o moleque, simplesmente aumentar o salário dos professores quando ele se tornar presidente. Isso seria bem conveniente pra ele, né? O miséria. Então ele já puxa na lista o próximo. E vai ser a vez da Sun apresentar. E pra vocês saberem, a Sun é a nossa protagonista. E olha ela toda fofinha. E ela só fala que o sonho dela é crescer e ser uma linda adulta. E como os pais dela, ela quer trabalhar duro pra comprar coisas para comer, né, mano? Que isso? Nem então é dito que ela foi uma criança que cresceu como uma linda adulta, com muita saúde e força. Mas, meu amigo, então a gente já vê ela nos tempos atuais. E ela tá o quê? Jogando videojogos. E ela já tá, desgrama, morri de novo. Só tem noob lixo nesse negócio, velho. Que isso? Então, já catando a sujeira ali, ela só fica falando, meu Deus, cara, só tem time lixo, mano. Isso daí é meio Yasu, certeza. Ela fica xingando os caras que esses caras não devem ter amor paterno pra ficar jogando assim tão ruim. Mas falar pra vocês, mano, ela só joga a sacola ali no chão mesmo, não tá nem aí. Se joga na cama e fica como? Só no celular. E ela me manda tô cansada de jogar o dia inteiro. Mas é uma vagabunda. Então ela fica se questionando se tem algo divertido pra fazer no celular, né? Então apresenta o nome dela como Jie Baeksun. Mas, mano, eu vou chamar ela de Sol, porque Sun é Sol e é isso. E quando ela tá lendo o celular ali, ela já vê uma novel de história de lixo de terror que destrói tudo a casa. Ela fica, que nojo. Como alguém poderia viver numa situação tão deplorável assim? Mas quando olha ao redor, mano, ela tá literalmente vivendo no lixão, né? E então a gente já tira a conclusão, que é o quê? Ela é uma vagabunda, ela é uma desempregada que mora no lixão e fica jogando o dia inteiro, né? Que isso, mano, me identifiquei. E basicamente o que ela faz é dormir, jogar e ficar no celular. Claramente assistindo YouTube, né, velho? E ela fica, hahaha, engraçado demais aqui, oi! Então do Neida, o estômago dela já começa a roncar. Ela já fica, caralho, mano, fome pra desgrama. Então ela diz que não comeu nada hoje. E se questiona o que ela poderia fazer. Então já indo pra cozinha, ela dá aquela olhada na pia. E meus amigos, olha esse lixão. E daí ela pensa, mano, não tem prato limpo. Então, o que vocês fariam? Lavar a louça? Ou simplesmente pegar um miojo ali? Foi o que ela fez, né, mano? Ela não tá nem aí, pegou o miojo ali que se lasque a louça. E ela ainda fica se gabando, porque não precisou nem lavar panela nem prato. Mas, mano, eventualmente isso daqui vai estar só o lixo. E depois dela comer, ela ainda diz que é uma sobremesa. Mas, meu amigo, se vocês analisarem a situação dela, tem um monte de macarrão ali do lado. E depois ela só dá um gole ali no chá doce, sei lá que isso. E daí ela fica toda molenga, ela vai... Porra, menor, cansei, mano. Cansei, tá maluco? Fui dali até aqui, menor. Cansei, porra, sou gordo. Então ela mete bom, agora que eu já tô de estômago cheio, bora de ranqueada. Então ela já tá jogando ali freneticamente um joguinho de FPS.
E aparentemente algum Battle Royale, porque ela tá falando, mano, eu preciso ficar vivo, eu tenho que ficar vivo aqui, carai. Até que do nada ela escuta um barulho vindo de cima, da desgrama de vizinho. E só pelos coraçãozinhos já dá pra saber que barulho que é, né, velho? Ela, desgrama de vizinho, não tô conseguindo escutar o jogo, carai. Ela, eu preciso do fone de ouvido. E quando ela sai pra pegar o fone de ouvido, vai ver, mano, o bonequinho tá morto. Ela simplesmente perdeu a partida e ela ficou, meu amigo, e bate na mesa. E daí, mano, espirra tudo, miojo pro lado, ela desgrama. Então depois ela só tá passando aquele paninho, já reclamando que aparentemente essa mancha não vai sair tão cedo, né? E também que se a mãe dela descobrir, vai arrancar o couro dela, né? Padrão. E meus amigos, quanto mais ela limpa ali, mais parece que tá sujando. E sem falar que o barulho do vizinho não parou não, tá? Até que ela fica pistola e começa a bater na parede, falando pra eles parar pelo menos. E subindo em cima do PC, ela fala, como é que vocês estão me ouvindo agora, carai? E então finalmente fica em silêncio e ela resolve descer. Já no dia seguinte a gente vê algum tipo de entrega acontecendo. O cara tá subindo as escadas bem de boa, deixa a caixinha ali e bate na porta. Mas ele já diz que nunca tem ninguém pra receber a encomenda. Porque sabe como é, né, velho? Esses reclusos, o cara fica 10 dias dentro de casa, não sai nunca. Que isso, mano, parece até eu. Então ela já fica escutando através da porta pra ver se o cara já foi embora. E aparentemente ela sempre finge que não tem ninguém em casa quando alguém bate. E do jeito que ela olha ali, ela pensa que ele já deve ter ido embora. Então ela vai abrir na porta, já pega rapidão e tira. E meus amigos, tem uns bagulho de gelo ali. Que é isso? É comida? Então quando vai ver, ela realmente pediu pelo iFood ali uns acompanhamentos de comida e não sei o que. Daí ela fala que já pegou. Então ela já vai dar aquela avaliada na comida, ver se tá bom mesmo. Ela dá aquela observada e, mano, é tira de lula. E ela fala que é bom demais, né? Mas eu já comi, cara. Mano, não é bom não, parece borracha. Ela já tenta adivinhar o que é o próximo sacote ali. E pelo peso ela fala que deve ser carne. Mas quando ela olha embaixo, mano, é talo de alface, sei lá o que é isso. Ela só fala que vai enfiar isso daí na geladeira, não quer nem ver. E meus amigos, ela leva a caixa pra geladeira e quando ela abre, mano, não tem espaço pra nada, tá lotada. Até que então ela resolve ter que tirar algumas coisas pra colocar outras, né? E ela fica se questionando por que tem tanta coisa ali, mas vocês estão de sacanagem mesmo. Ela soca coisa dentro da geladeira e depois reclama. Então ela já disse que isso daí tá tudo vencido e vai tudo pro lixo. E meu amigo, é café, é queijo, é leite, é tudo. E simplesmente do nada ela fala que achou o carregador dela, mano, na geladeira. Essa mina é doida das ideias. Depois de um tempo arrumando, ela disse que tirou tudo dali. Mas quando vai olhar, mano, tá tudo regaçado de muito lixo, velho. Então, ela diz que tá na hora de encarar a pia. E meu amigo, essa pia aqui, ela só joga o bagulho fora ali e diz que vai ter que encarar a pia. E ela joga resto de comida. Bagulho nojento da pega, velho. Ela só taca água ali. Então ela tira um último pacotinho ali e vai olhar o que é. Mas meu amigo, quando ela olha de baixo, mano, o bagulho tá só o chorume ali, ó, o lixo. Mas quando ela vai abrir, ela ainda se pergunta se é de comer, mas do jeito que ela abriu ali, mano, deve tá só o fedor de podridão. Então ela joga tudo na pia e meu amigo, isso daí tá horrível. E ela ainda fica reclamando que a mãe dela mandou um monte de coisa que ela não comeu, que ela só come miojo, né? Essa desgrama. Mas então ela diz que economizou, vai lavar a louça durante meses, porque agora ela vai lavar uma vez só. E meu amigo, lavar a louça uma vez por mês, que é isso, né? E então ela bota a luvinha ali e já dá ali na louça. E quando vai ver, já tá de noite, ela ficou umas horas lavando, né? Então ela só diz que tá com muita fome. E se questiona o que ela deveria comer, né? Agora a geladeira dela tá clean. Ela só abre e dá aquela olhada e já pega só um pote ali e dane-se. E também fala que vai tomar um cafezinho depois de comer. E então a mãe dela já liga pra conversar com ela. E a mãe fala que
comprou umas algas pra ela comer e pergunta se tava bom quando ela comeu. Ela disse que tava ótimo, mas a gente sabe que ela não comeu foi a nada, tá ligado? E já naquela mesma noite, ela já tá como? Só no 5º sono já. Ela acorda com aquela vontade de soltar um mijão, dá aquela despreguiçada e pergunta se ela não dormiu direito, né? Que ela tá com sono ainda. E quando ela olha no celular, mano, 6 da manhã, que isso? É uma boa pessoa. Mas ela só pensa que tinha ficado jogando até desmaiar. Mas até que ela calcula os cálculos direitos que se ela foi dormir 4 e acordar às 6, então na verdade... agora são 6 da tarde, não da manhã. Então ela dormiu por 14 horas. E ela já fica, que isso, mano? Acho que eu calculei errado. E ela já sai correndo pro PC, né? E ela fala que ela quase perdeu a hora da recompensa, mano. Tudo isso pra comprar um chapéu do Kiko de catavento, tá ligado, velho? E o que esse chapéu faz? Ele gira, meu amigo. Ela já disse que vai colocar naquela coleção de luxo, né? Que só tá os itens zica. E agora que ela tem esse item ultra mega cabuloso, ela disse que vai fazer uma missãozinha. E caraca, ela já arregaça com o bicho ali. E o boneco dela é simplesmente nível 500. E o jeito que ela senta na cadeira gamer dela, tá parecendo até vocês, né? Só o camarãozinho. E enquanto ela tá jogando solo ali, ela diz que se sente muito bem. Porque não é igual aqueles outros jogos que ela tem que ficar multiplayer xingando. E meu Deus, cara, sai daqui, seu lixo. Ela vê que esse jogo aí é bem mais de boinha. Até que do nada, uma elfa nível 300 ali chega e fala... Ele fica, é o quê? Então a elfa diz que aquela é a área dela. E manda ela simplesmente vazar dali. Mas ela só responde... Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho! E ainda pergunta se ela é burra, porque essa área é dela. Então a elfa só diz que vai arregaçar com ela, só espera. Mas então ela diz que tá um pouco cansada e ela precisa de açúcar. Mas meu amigo, do jeito que essa mina come, ela deve ter gota, diabetes e tudo demais. Até que do nada ela só fica, minha nossa, um mob ultra raro, com um saco gigante com toneladas de ouro, eu vou pegá-lo. Ela só pensa que se pegar esse boneco aí, ela vai conseguir grana pra comprar lanche na vida real. Até que o bicho é simplesmente evaporado com uma magia ali, sei lá o que é aquilo. E a elfinha que ela tinha matado já respawnou. E a elfa ainda manda, e aí, perdeu 50 mil de ouro, otário. Mas a Sol fica pistola, fala, me devolve meu dinheiro. Mas mesmo matando os outros ali, ainda não acontece nada, tá ligado? Então ela acabou de perder 50 mil de ouro. E aparentemente não vai conseguir mais comprar aquele lanchinho, né? Ela fica toda tristinha, olha que fofa. Ela se sente até como num enredo de vilão. Os outros players só ficam falando que esse jogador é maluco, né? Mal sabe que na verdade é uma maluca. E também fica zoando ela, que ela deve ficar o dia inteiro no PC comendo miojo, acumulando queijo debaixo da teta. Mas ela, toda fria calculista, fala que não se importa com nada disso. E até porque ela tem 2 apartamentos e tem que gerenciar os inquilinos. Então ela vai ter que sair. Então quando ela sai, ela só pensa que os caras gostam mesmo de digitar, né? Pra ficar enchendo o saco dela. E depois que a elfinha tinha morrido, ela até trouxe um amigo pra morrer junto, né? E que com certeza ela deve ser alguma criança aí. Mas aquele jogo teoricamente era pra adulto, né? E pensa que tudo isso é muito infantil. Então ela já pega o edredom ali e fala que vai dormir, velho. Que isso, mano, a mina é uma bela adormecida. Só que ela pensa que não pode deixar assim. E ela não consegue dormir porque ela precisa xingar de volta aqueles moleque. Então ela já vai logando e tinha deixado o texto preparado pra xingar eles. Ela só dá aquele Ctrl+C, dá o Enter e dá o Ctrl+V. E depois disso só mete o Alt F4 e fala que ela venceu. E depois ainda volta a dormir, né? Ela fala que isso sim é uma vitória plena, porque ela foi a última a dizer. E agora ela está plena, como se 10 anos de estresse tivessem ido embora.
O negócio é que no dia seguinte, quando ela entra no PC, só a mensagem de banimento ali, a suspensão de 7 dias pra deixar de ser Rage Quit. Então ela tem um mundo desabado, ela só ajoelha. E ainda ela recebe uma mensagem do suporte, dizendo que se ela tiver algum problema que ela queira contestar, ela pode fazer. Mas, mano, ela só tá acabada. Então ela já disse que não tá nada de bom humor hoje. Isso porque ela não aguenta ficar sem comer frango, né? Ela precisa de um franguinho. Mas na conta dela só tem 20k. E sem falar que ainda falta uma semana pra terminar o mês e ela conseguir a mesada dela. Ela só se questiona como é que eu vou sobreviver, cara, eu não tenho dinheiro. E ela claramente vai culpar os caras que tinham enchido o saco dela. Porque basicamente ela ganha dinheiro com vendendo as coisas do jogo. Mas como agora ela tá suspensa por uma semana, vai ter que sobreviver com o dinheiro que tem. Então ela até pensa em pedir um pouco de dinheiro pra mãe dela. E quando ela vai pedir, a mãe dela só dá aquele berreiro falando que ela não serve pra nada, que já dá dinheiro e ela não gasta tudo e não sei o que. Na idade dela já tinha 3 filhos, 2 casas, 5 cachorros, 2 vacas. Meu amigo, depois de xingar por uns 52 minutos, então a Sol só diz que entendeu e que não vai mais pedir dinheiro. Mas ela já fica pensando o que ela vai fazer pra economizar, né? Porque ainda falta uma semana. Então o lanche da loja de conveniência provavelmente dá pra cortar. Mas o cafezinho, mano, ela só não pode desistir do cafezinho, né? Mas então ela pensa no YouTube Premium. Ela já disse que vai cancelar a assinatura do YouTube, porque ela tem que economizar, né? E ela simplesmente faz isso, já que é 10 mil wons pela assinatura do YouTube Premium. E assim que ela cancela a assinatura, ela fica, oh meu Deus, eu sou um gênio. Quem é Albert Einstein perto de mim, né? Então já lá fora tá uns gatos gritando. Ela só pensa que esses gatos são barulhentos demais. E começa a ver o bagulho ali. Mas durante o vídeo dela que ela tava assistindo, cara, do nada começa aquele anúncio, né? Tá ligado? Aqueles anúncios de policial nível 10. E ela já pensa que não tem mais YouTube Premium. Então, vamos ver esse anúncio, né? E meu amigo, ele é o bandido nível 1, se esconde da polícia que é nível 10. E depois que ele aparece de novo, ele upa e aparece nível 30. Mano, é muito os anúncios do YouTube mesmo, tá ligado? Ela só fica se perguntando que desgrama de anúncio que é esse, né? E já mais tarde, naquele mesmo dia, ela tá vendo o vídeo enquanto lava a louça. Aposto que todo mundo faz isso, né? Ela fica assistindo e dando aquelas risadinhas. Até que do nada aparece mais um anúncio. E meu amigo, olha esse anúncio. Você casa ou bate, né, velho? Que desgrama. Ela já fica pistola com esse anúncio que tá aparecendo. E ela tenta tirar o anúncio com a boca, velho. E já depois de um tempo ela tá se jogando na cama. E pensa que não pode nem jogar por causa do ban que ela tomou. Mas ainda assim ela pode assistir alguns filmezinhos. E meu amigo, o jeito que ela fica vegetando enquanto assiste, né? E quando vai ver, mais um anúncio. E ela até fica interessada em saber que tipo de anúncio seria. E quando aparece, mano, aquele joguinho de tirar a chave. Nossa, mano, já vi alguns anúncios desse. Então ela tenta fazer de tirar o bagulho ali, depois tira o 2 e muito fácil, cara. Mas quando ela vai tentar, mano, ela só perde. E ela já pergunta, ô desgrama, que nome que jogo que é esse que eu vou baixar? Não aceito perder não. Ela até fala que os anúncios são irritantes. Mas ainda assim ela quer saber mais desse jogo de quebra-cabeça. E quando ela baixa o jogo não tem nada a ver com quebra-cabeça. E ela só fala que esse jogo aqui é mais fake do que embalagem do lanchezinho da esquina, tá ligado? Então ela já começa a pensar direito. Se ela assinar a assinatura do YouTube Premium,
é o preço de 2 cafés, então talvez ela consiga. Então ela simplesmente assina o YouTube Premium de novo e fala que ela foi rendida pelo capitalismo, né? E ainda acha engraçado. Ela se questiona o que será que vai acontecer quando ela ficar sem dinheiro, né? Mas isso é um problema pra ela do futuro. Agora ela não se importa. E do jeito que ela tá ali, ela só fala que queria comer alguma coisa enquanto assiste, né? Que é mó paia. Mas do jeito que ela tá indo, ela vai ter que vender o almoço pra comprar a janta. E já no outro dia, ela tá daquele jeito, né? Comendo miojão e vendo vídeo no celular. Mas o celular tá no modo reprodução automática e já vai pra um vídeo aleatório. E enquanto ela tá comendo, ela só vê o vídeo do gatinho ali. Mas ela já reclama que ela nunca procurou vídeo de gato na vida dela. E se questiona se será porque ela tava assistindo compilação de vídeos engraçados de animais. Então no vídeo o gatinho já tá derrubando o bagulho da mesa. E ela fica, mano, o que tem de engraçado nisso, mano? Não é fofo nem engraçado, não entendo. O bicho simplesmente fica bagunçando a casa e todo mundo acha fofo essa bosta. Além de ficar desperdiçando comida, né? Ela só diz que se um bicho desse estivesse na casa dela, ela ia descer e ia virar espetinho de gato, moleque. Então ela tem um momento reflexivo ali e diz, quer saber? Só vou comer esse miojão aqui e boas. Aí já fala que só queria um cafezinho aqui, mano. Essa mina é viciada em café. Então ela resolve sair de casa, porque ela precisa ir tomar cafezinho, né? Porque café é uma necessidade que ela não consegue cortar de maneira nenhuma. Mas já reclama que a luz do sol da manhã parece que vai queimar os olhos dela. É o famoso vampiro, né? Então ela olha pro lado e já vê o quê? Os gatos ali. Ela já fala, esses gatos do Janho aí. E sempre fica rasgando sacola, destruindo, gritando, são uns demoinhos mesmo. Aí na hora que chega perto deles, eles saem correndo, esses vagabundos. E os gatos tão como? Só atacando o outro coitado ali. Ela só dá aquela encarada e protege o coitado que tava apanhando. Só sai daqui, moleque. Ela ainda diz que esses gatos não são palhos pra ela. Então ela olha pro outro gatinho todo arrebentada e pergunta por que ele tá sozinho assim. Mas ela começa a olhar pra ele e vê que ele realmente tá todo arrebentado. Então o gato começa a se aproximar dela e começa a se esfregar no pé dela. Então ela fica em choque e diz que tá bom, só uma vez. Eu vou fazer só um carinhozinho aqui rapidão. Daí o gato, não quero, obrigado. Ela fica, seu arrombadinho. Então ela já continua a caminhada ali. Ela disse que queria ter comprado só o café, né? Mas acabou comprando uns negocinhos a mais. E quando vai ver, ela tá com uns 200 won só. Basicamente está falida, não dá pra comprar praticamente nada com isso. E já se pergunta se ela deveria pedir a mesada dela. Então ela escuta um miado de novo. Ela olha e já pensa que o gato que tava todo estrambelhado voltou. Ela até imita o gato, miau. Mas ela já fica meio suspeita esse gato aí. Então ela se abaixa e vai pra fazer carinho nele. E pelo que ela viu no vídeo, os gatos gostam de ter a bunda acariciada. Então ela dá uns tapinhos na bunda dele. Ele já fica como? Só aquele jogador cara, tá ligado? Então ela já começa a se imaginar brincando com ele, tirando foto com ele de roupinha, dormindo junto. E diz que ele é muito fofinho. Então ela já oferece um bagulho que ela comprou pro gato. E ela começa a balançar o bagulho na frente do gato, mano. O gato já fica com os olhos regalados, já pula no bagulho. Ela já fica, caralho, tá pulando assim do nada. Ela já se arrebenta ali, cai tudo, abre a lata. O gato pula, meu amigo, o gato depois ainda sai de perto. Ela só fica, mano, esse gato é maluco, o que eu fiz, velho? O que tá acontecendo? Mas quando ela olha, ela fala, meu café, mano, meu café. Então logo depois, ela diz que se ela só tirar a sujeira, ainda dá pra comer. O negócio é que a parte que caiu o café tá meio pegajoso. Então, um pouquinho mais pra noite, ela tá dizendo que o sol já nasceu. Bom, não é de noite não, é de manhã, carai. Ela só se pergunta se finalmente deveria ir dormir, né? Mas ela já começa a reclamar que tá quente pra carai. Ela já tá quase desmaiando. Tanto porque ela ficou jogando a madrugada inteira e porque tá um calor da desgrama. E em pleno 6 horas da manhã, ela só clica ali no celular e vai dormir. O negócio é que ela já começa a ouvir uns barulhos vindo da porta e já acorda desesperada. E sem falar que tá calor, barulho, mano, ela não vai conseguir dormir. Mas ela olha lá fora e diz que tá silêncio lá fora. E se questiona se ninguém ali dentro tem o conceito
conceito de tempo, porque agora são 9 da manhã e estão furando a parede ali. Ela fala que só conseguiu dormir por umas 2 horas. Ela reclama que esses caras não deixam ela dormir, né? Mas, mano, ela vai dormir 6 da manhã também, tá de sacanagem. Ela fica gritando pra eles calar a boca. Até que ela escuta uma risada vindo da porta. Ela já fica, mano, que bagulho tenebroso. Então ela bota a blusa e já sai ali. A gente vê a porta aberta e de dentro só as risadas saindo. Ela se pergunta quem que é os arrombadinhos que tá gritando que nem louco. Isso que eles ainda deixaram a porta aberta. Então já pensa que vai ensinar uma lição a eles. O negócio é que quando ela olha pra dentro da porta, mano, olha esse naipe desses malucos. Os caras têm cara de nerd e traficante ainda. Ela só dá aquela travada e pede com licença. Mas os caras já começam a gritar: sai daqui, mulher, sai, sai. E ela sai correndo, tá maluco. Ela diz que achou que ia morrer e que aqueles caras são aterrorizantes. Ela diz que nunca tinha notado, mas esse lugar tem as paredes muito finas. Mas fazer o que? É o lugar mais barato que ela conseguiu. Então ela pensa em dar uma volta pra se acalmar. E conforme ela vai saindo, uma mulher já fala: com licença, senhora, não pode alimentar os gatos aqui. A Sol acha que é pra ela. E quando ela olha pra trás, só vê as duas mulheres brigando. E essa mulher que mais parece um armário só fala que não tem nada de errado em dar alimento pros gatos, eles estão passando fome. Mas a loirinha pergunta se ela realmente precisa alimentar os gatos na frente da casa dela. E que se ela se importa tanto assim com os gatos, por que ela não leva os gatos pra casa então? E ainda chama a Sol pra vir ali rapidinho. E já vai puxando a Sol, falando pra Sol dizer alguma coisa pra essa mulher. E diz que é só olhar pra ela, que ela tá com umas olheiras gigantes, então é com certeza que ela não consegue dormir por causa dos gatos. Mas então o armário ali já pergunta se é bom deixar os gatinhos falecer então. A loirinha pergunta pra Sol se ela não mora num apartamento. E os apartamentos ao redor tava com 60 decibéis de barulho. E isso não pode. Pra falar a verdade, a Sol tá pistola, porque ela tá presa numa discussão dessa. Mas ela tá morrendo de sono. E pensa se deveria dizer alguma coisa. Mas dessa vez vai passar. Ela não vai falar nada. Um negócio que do nada o armário só vai pra cima da loirinha. E diz que vai botar algumas ideias na cabeça dela. Só que a gente só escuta um barulho de garrafa quebrando. E quando vai ver, mano, os caras saindo de dentro do apartamento. E ele pergunta pra elas se elas podem calar a boca por um momento. Até que a Sol aproveita isso e some dali, tá maluco? Ela só fica cansadona. E ela diz que já fazia muito tempo que ela não corria. E tá com vontade de vomitar ainda. E ela se pergunta se realmente tá em 2017, porque aí parece que tem um monte de orangotango, né? Ela já pensa que quando ela ganhar na loteria, a primeira coisa que ela vai fazer é se mudar dali. Meu amigo, ela nem joga, tá ligado? Então ela só pensa que quer morar em um bairro legal, com pessoas normais. E que o local que ela vai morar vai ter uma vista incrível e ela vai fazer yoga à luz do sol. Então ela só se agacha ali e começa a orar pra Deus: Deus, por favor, me dê a chance de ganhar na loteria. Então, voltando pro prédio, ela já tá como? Dizendo que finalmente tá tudo em silêncio. Então ela só ela voltar pra casa de quietinho. E já dentro de um ônibus, já tem uma mulher dizendo que o próximo ponto é o dela. Então ela desce e diz que vai checar o mapa. Ela se pergunta onde era exatamente. Eles pensam que hoje em dia é muito fácil se locomover pela cidade, graças ao GPS. E aparentemente essa daí é a mãe da Sol. Então a gente só vê o telefone vibrando e a Sol vendo o videozinho na net. Ela vendo os vídeos de gato. Ela fala que não consegue fazer nada, só fica vendo vídeo no YouTube. Que ela tá sem dinheiro e tá banida no joguinho. Então ela já pensa que hoje que era pra ser o dia da mesada dela. Mas se questiona onde é que tá a mãe dela. Até que ela já começa a escutar aqueles barulhos libidinosos vindo do outro lado. E já reclama que em plena luz do dia tá de sacanagem. Ela já sobe em cima da mesa e começa a gritar ali. Um negócio que a mãe dela já tá ali do outro lado da porta. E se pergunta qual que era a senha mesmo. Então ela olha e abre a porta, já dizendo que tá exausta. Então ela veio ver o que essa garota tá aprontando. Mas, mano, a Sol tá em cima da mesa mandando um gemidão no zap. A mãe dela fica em choque, mano. O que essa menina tá fazendo? A mãe dela só: ei, mocinha, o que você tá fazendo? Ela: mãe, quando que você chegou aqui?
A mãe dela diz que tá feliz que ela esteja bem, mas é pra ela sair dali imediatamente. Que tipo de loucura ela tá fazendo? Então já pergunta pra senhorita Sol se esse lugar é digno de uma pessoa viver ali, já que tem roupa suja, lixo jogado por toda parte. Então a Sol diz que geralmente ela limpa. O que aconteceu é que a mãe dela veio num dia que ela não limpou. A mãe dela vai olhar o banheiro e já diz que com esse monte de água no chão é possibilidade de aparecer um fantasma ali. E já diz que se ela continuar vivendo desse jeito, nenhum cara vai querer casar com ela. Até que ela vê 2 escovas de dente e pergunta se a filha dela finalmente tá namorando alguém. Mas a Sol diz que só trocou as escovas e ainda não jogou a outra fora. Então a mãe dela só dá aquela olhada e manda ela jogar fora agora. E já pergunta por que o chão também tá tão pegajoso. E já manda a Sol ir pegar o pano. Por que ela não pode viver num lugar desse jeito? E é pra ela limpar. Mas a Sol diz que isso é muito chato e depois ela limpa. Mas só com o olhar da mãe dela, a Sol diz, não, espera aí, eu vou pegar o pano. Então ela já vai atrás do pano e diz que ela vai limpar ali. Então, depois dela limpar a janela, diz que já limpou. A mãe dela diz que é realmente uma surpresa, ela realmente limpou. Mas tem mais algumas coisinhas pra ela fazer. Então ela arruma o quarto, separa o lixo e por último passa pano no chão. E a mãe diz que finalmente agora tá uma casa digna de um ser humano viver. E já manda a Sol se levantar. Então a mãe dela já pergunta se ela realmente tá mantendo a promessa que ela tinha feito de escrever. A Sol diz que tá trabalhando nisso. Então a mãe dela cruza os braços e fala, então tá bom. E já entrega uma coisinha pra ela. Ela já fica, mano, minha mesada, obrigado mãe, te amo. Então a mãe dela diz que já tem que ir. Porque como ela passou bastante tempo ali ajudando ela, não sobrou muito tempo pra elas conversarem. Então a Sol diz tchau pra mãe dela, falando pra mãe dela se cuidar. Mas a mãe dela só fala pra ela se certificar de trabalhar, senão ela mesma vai casar a Sol com alguém. Então a Sol já entra em casa daquele jeito, né? Faceira, faceira. E ela começa como? Cheirando dinheiro. Ela fica, meu dinheirinho. Até que ela escuta alguém batendo na porta e já derruba o dinheiro ali. Então, o cara que tava batendo na porta só diz que é o vizinho e pede para por favor abrir a porta, porque ele escutou tudo que tava acontecendo. A Sol já fica assustada, pensando no porquê que o vizinho dela tá agindo dessa maneira. A Sol pensa que talvez seja por causa dos gemidos que ela deu naquela hora, mas ela nunca pensou que fazer aquilo faria alguém bater na porta dela. E o vizinho continua falando que acabou de ouvir que a porta se fechou há 1 minuto atrás. A Sol pensa que falar que ela não tá em casa não vai funcionar, né? Mas já pensa que tinha visto num fórum online que ela podia resolver essa disputa de vizinhança. Então ela vai tentar fazer igual. Então a Sol já abre a porta ali e diz que tá com saudade da comida da prisão. E basicamente no fórum tava dizendo pra ela fingir ser uma pessoa maluca. E quando ela abre ali, já é aquela vizinha que tem os dentes de gato. Ela já fala que então é ela, a menina da olheira. Então a vizinha já fala pra elas conversar. Mas a Sol só fecha a porta na cara dela. E o vizinho do outro lado falando que essa mulher realmente acabou de bater a porta na cara dela. E a Sol só fica se questionando que o método de fingir ser uma maluca só funciona se a pessoa for uma pessoa estranha. Mas como elas já se viram antes, não vai funcionar. Então, continuando a conversa, a loirinha ali já diz que é pra eles seguirem os métodos de etiqueta que são mais adequados. E como ali no prédio não tem isolamento acústico, só fala pra ela dar uma acalmada. A Sol fala que não é bem assim, mas a loirinha continua dizendo, como assim não é bem assim? Ela ouviu os barulhos e também som de tapas e parecia até o caos. Mas a Sol diz que não é isso, porque ela nem tem namorado. Mas então é aí que ela percebe o erro. Se ela não tem namorado e escuta barulhos altos de amor, digamos assim, isso quer dizer que, além dela escutar os barulhos de amor no talo enquanto acessa sites criminosos, talvez na verdade ela seja uma pervertida. Ela fica toda desconcertada, mas a vizinha não quer nem saber. Ela só diz que se ouvir mais barulho daquele de novo, ela não vai deixar passar. E a vizinha vai embora. Enquanto a Sol, meu amigo, ela fica até com raiva, porque na verdade o som que a gente tava escutando
mano, antes era daquela ali mesmo, tá ligado? E agora é a Sol que tá recebendo o sermão. Ela já fica toda com raiva, dando um soco e fala, se eu pudesse dar um jab na direita, um soco na esquerda, e já bate a porta. Ela pensa que isso é realmente um azar, mas pegando dinheiro, ela só pensa que hoje foi muito estressante e que ela precisa dar uma dormida, né? E diz que amanhã ela vai ao banco. E então, a noite se passa. E de manhã do outro dia, ela já fica falando que ontem foi difícil, mas hoje que a carteira dela tá gorda, tá muito bom, velho. E quando ela tá passando ali, alguém espirra. E ela já fica, hã? E quando vai ver, mano, é a loirinha, ela tá acabadíssima. E quando ela fala vizinha, mano, a Sol tenta correr. E a mulher já começa a chorar, se perguntando por que todo mundo abandona ela. A Sol até tenta perguntar o que tá acontecendo, mas ela já percebe o cheirão de álcool. E a loirinha já vai falando que essa é a 4ª vez no ano que ela tenta se relacionar com alguém, mas não dá certo. Ela se questiona se ela é emocionalmente carente, mas sem dúvida, né, velho? Tá de sacanagem. A Sol só diz que não entende dessas coisas sobre amor. A loirinha se questiona se o que ela tinha escutado outro dia então foi só uma aventura pra Sol, ou talvez ela só seja DJ mesmo. Ela pergunta quantos anos a Sol tem, porque ela tem 22. A Sol diz que tem 26. Então a loirinha fala que se a Sol é mais velha, ela vai estar livre pra falar à vontade. A loirinha fala que o nome dela é Shaya, e a Sol fala que é Sol. Mas deixando a conversa de lado, ela fala que precisa ir num lugar agora. A Shaya já fica, como? Não, você não pode ir, cara, por favor, não me deixe. A Sol fica, me larga, caralho, tá maluco? A Shaya continua puxando ela, mano, até que puxa as calças dela. A Sol fica, o que você tá fazendo, sua maluca? E sai correndo, gritando, mas a Shaya fica só ali no chão chorando porque... E, mano, aparentemente, a Shaya gorfou na blusa da Sol. E então, logo depois, a gente só vê a blusa secando ali, né, que teve que lavar. A Sol comendo aquele miojo de sempre. E já diz que o sabor desse miojo tava excelente, que até melhorou o dia dela. E quem inventou isso devia receber o prêmio Nobel da Paz. E a Sol já disse que graças à mãe dela, a conta dela agora tá bem gorda. E ela tá sentindo que ela vai conseguir algo agora dessa vez. Agora ela vai conseguir escrever. Ela vai escrever a sua maior obra-prima de todas. Mas não passou 2 minutos e ela já tá como? Com os pés pra cima. E já disse que como ela comeu muito, ela não consegue se concentrar pra escrever. E já fala que o inventor do miojo tinha que ser preso. Então é dito que ela largou o emprego dela pra seguir a carreira de escritora. Mas durante esses 2 anos, ela ainda não escreveu nada. Ela até dá uma pensada em talvez voltar pro CLT, mas fala que nunca mais vai fazer isso. Porque ela se lembrando de 4 anos atrás, que chamaram ela pra entrevista de emprego. E ela já mostra pra mãe dela. E o pai dela já disse pra ela responder corretamente as perguntas. E não importa o que eles perguntem, ela deve responder da melhor forma possível, como se ela estivesse num campo de batalha. E esse é o dever de um verdadeiro soldado. E quando ela só vai falar qualquer coisa, o pai dela já não refute o seu pai. Ela tinha pensado que tinha ficado muito nervosa por ser a entrevista de emprego dela, mas se questiona por que não tem ninguém ali. Até que alguém chega e já chama ela pedindo desculpas, porque tava fazendo outras coisas. E o cara ali já fala que é o representante da companhia. Mas o cara parece mais um camponês. Então a Sol já pensa que esse cara é bem diferente do que ela imaginava. Ela pensava que talvez seria um cara com terno ou algo assim. Não esse cara. E diz até que tem um molho de ketchup na cara dele. Ela só fica olhando. Mas o cara chama o nome dela, ela já assim que foi. Então o cara diz que não tem nada de especial nisso. Porque ela só atingiu os requisitos mínimos da credenciais de academia. Isso sem falar que ela é jovem demais e não tem experiência. E que ela deveria saber que, como ela não tem credenciais decentes, dificilmente ela vai conseguir trabalhar em alguma empresa. E por esses motivos, seria um grande risco para qualquer empresa contratar ela. A Sol já pensa que provavelmente esse cara não vai contratar ela. E o cara continua falando que o custo que ela teria para ser contratada é muito alto. E a Sol já fica triste, porque ela se preocupa o que os pais dela pensariam
passariam se ela não conseguisse esse emprego. Até porque quando ela era menor, ela só ficava jogando e os pais se questionavam o que essa menina vai ser do futuro. Então ela pensa que precisa fazer alguma coisa. Então do nada ela diz que não vai correr, porque ela corre devagar. O cara fica, hã? Eu só já penso que acabou pra ela. Mas o cara só pergunta se ela tivesse um salário anual em mente, qual seria um número pra ela. Então ela pensa, mas não fala o que ela disse. Mas é dito que passou 2 semanas e ela tá como? No quarto desolada. Ela até pensa que nunca foi os planos dela ser contratada de qualquer maneira, mas a mãe grita lá pra ela não ficar fazendo tanto alarde disso. Meu pai já disse que a vida é cheia de contratempo e ele mesmo já ia todos os dias em 20 lugares diferentes antes de ser contratado. E já disse que ela precisa ter a mente forte, ossos fortes, a mente inabalável. Mas então quando o pai dela tá saindo, a Sun chama ele e fala pra ele olhar isso. E ela já fala que ela foi contratada. E de volta lá, o cara já tá dizendo que se ela tiver alguma pergunta sobre a empresa, é só ela perguntar. Mas a Sol só pensa que não consegue nem ler direito por causa do nervosismo. Então foi aí que a Sol se mudou pro apartamento dela. E ela já disse que finalmente terminou de arrumar as coisas. E que é até estranho ter um lugar só pra ela. Ela até disse que o bairro parece ser bem legal. E como amanhã vai ser o primeiro dia de trabalho dela, ela tem que colocar o alarme. E mano, olha o jeito que ela coloca o alarme. Parece até eu. Ela só mete que vai assistir um pouquinho de YouTube primeiro e depois já vai dormir. Então a noite se passa e ela de manhã já tá dizendo que vai se atrasar e se pergunta por que o alarme não despertou, mas na verdade ela que desligava de noite. Então ela já começa a chamar o táxi ali e por sorte ela conseguiu chegar a tempo no trabalho e já fica pensando que assim que ela abrir essa porta vai ser oficialmente o primeiro dia de trabalho dela, mas ela não entende por que ela não consegue abrir a maçaneta, até que um cara abre do outro lado e pergunta quem é ela. Ela já explica que é o primeiro dia de trabalho dela ali. E então o cara já se apresenta. O nome dele é King. E ele também é só um funcionário ali. Ela dá oi, meio corada. E então o cara chama ela pra vir mais perto. Que ele vai apresentar tudo que ela precisa saber ali. Mas antes disso, ele precisa lidar com uma coisa. O negócio é que ela percebe que esse cara, mano, ele é calvo. O cara só fica falando que a internet tá lenta, que ele sente vontade de destruir esse computador quando acontece isso. Mas então ele termina e diz que vai mostrar o lugar. Então ele pergunta o nome dela. Ela só diz que é Jae Baek-sun. Ele diz que é um nome bem diferente. E fala que a empresa começou recentemente, então não tem muitos funcionários. Ele diz que aquele ali vai ser o assento dela. Ela só pensa que o assento dela é extremamente sujo. O cara só diz que eles esqueceram de limpar depois que o dono anterior tinha pedido a demissão do cara que ficava aí. Mas ele vai ajudar ela a limpar. E explica que o representante deles frequentemente faz trabalho de campo, então ele raramente está na empresa. E também diz que o líder da equipe estará ali em breve e pede para ela tentar se acostumar com o ambiente hoje. Ele fica pensando no que deveria ensinar ela primeiro, mas ela só pensa que talvez esse trabalho não seja tão ruim, até porque a atmosfera até que é agradável, e talvez ela se saia bem. Então o cara já disse que esse é a maior parte do trabalho, e sempre que ela terminar alguma tarefa no computador, é pra ela relatar. Então ele vê que o líder da equipe chegou, e o líder já pergunta se o calvo tá de bom humor, e pergunta o que aconteceu hoje. Então o cara só fala que essa é a nova funcionária, e ele já sussurra pra Sol cumprimentar o líder de equipe. Então ela já se curva, dando olá e dizendo que o nome dela é Baek-sun e ela estará trabalhando ali a partir de hoje e que espera as orientações dele. Mas meu amigo, assim que esse cara vê, ele já imagina como o velhinho do lado dela com 2 filhos. Mano, isso daqui dá muito errado. Ele começa a falar uns negócios mó nada a ver, de os pássaros estão cantando canções de amor no céu. Esse cara tá bem chapado
chapadão. E só fala pra eles voltarem a trabalhar. Então o Calvo só diz pra ela vir ali um momento. Ela só pergunta se tem alguma coisa que ele queira dizer. E então ele só diz que isso não deveria ser uma coisa que ele deveria dizer logo no primeiro dia de trabalho dela, mas ela deveria pedir demissão. Enquanto isso, o cara tá dizendo que tá em trabalho de campo, mas o trabalho de campo dele é como? Só comer um pouco, ficar bem de boa, relaxando. Mas voltando pra Sol, ela pergunta o que ele quis dizer com isso. Ele diz que ela provavelmente não fuma, né? E pede desculpas por isso. Mas voltando ao assunto, ele diz que essa empresa não é o melhor lugar para ela trabalhar. E já pergunta se ela não viu o cabelo dele, porque o que aconteceu com ele foi por causa do trabalho. Ela fica meio envergonhada, mas diz se o cabelo dele aconteceu isso, por que ele ainda tá trabalhando aqui? E ele explica que ficou preso num programa financeiro de 2 anos. Então ele não pode sair até os 2 anos se terminarem, né? E também tem outra coisa, porque nenhuma recruta novata durou mais que 3 meses ali. E é por isso que ele tá falando. Ela fica meio pensativa, pensando quem diria algo assim. Mas ele fala que tem outra coisa também. Mas a Sol só pensa que isso deve ser algum tipo de teste. Mas o Calvão só diz que o novo recrutador provavelmente não tem lealdade à empresa. Porque assim que escutou um boato ruim da empresa, ele já ficou todo empolgado. Mas a Sol só pensa que isso deve ser algum tipo de estratégia de contratação para manter só as pessoas que querem ficar a longo prazo. E ela já fica se achando, falando que tá 10 passos à frente de todo mundo. E já vai dizendo que ela nasceu para trabalhar ali e que pode lidar com qualquer coisa. Então o cara pede desculpa por mais cedo. E que eles vão se dar bem trabalhando ali então. E assim que ele vai cumprimentar ela, mano, ele tá cheio de cabelo que ele tava coçando a cabeça. E depois de 3 meses dela trabalhando ali, ela já ficou como? Toda descabelada, perto do que a gente realmente conhece. Ela fica se questionando por que eles ficam dando tarefas tão estranhas pra ela. Porque da última vez, mandaram ela ficar conferindo o preço de aluguel de purificador de água. Isso sem falar que ela tinha entrado como designer gráfico. E agora ela tem que ficar analisando um documento oficial. Ela até pensa que queria chamar a ajuda do Calvo, mas ele parece estar muito ocupado. E enquanto isso, o líder de equipe tá como? Só de olho nela. E já pergunta se a Sol tá com dificuldade. Só que a Sol se assusta. E ele pergunta pra ela se ele parece um monstro pra ela. Mas ela só fala que não, que foi só um susto mesmo. Então o cara já fala que se ela quiser, ele pode ajudar. Mas, mano, esse cara aqui é criminoso, tá? Então ele já vai falando que vai dar uma olhada pra ajudar ela. Então a Sol só vai dizendo que os termos anexados ao documento são um pouco difíceis de entender. Então o cara fica olhando os arquivos e ele simplesmente mete um: não, você deve conseguir lidar com isso sozinha, porque esse é muito fácil, tem algo mais difícil, isso daí faz parte do aprendizado. Aí o Sol só pensa que esse cara não consegue ajudar em nada mesmo. E pô, a única coisa que ele presta é ficar mandando mensagem pra ela. Ela fica até com raiva, porque tudo que os documentos que ela manda, o chefe nem revisa e só manda ela refazer. E pra falar a real, ela quer mesmo desistir daqui a pouco. E então o Calvo pede pra Sol se ela pode ajudar ele. Mas ela só diz que agora ela tá revisando os documentos oficial. E então o Calvo só diz que esses documentos são realmente bem difíceis. E que ele até fazia alguns no começo. Mas depois de fazer algumas vezes já fica mais fácil. Mas já diz que ela trabalha muito bem. E isso deixa ele um pouco menos preocupado com as coisas. E agradece por ela sempre fazer um bom trabalho. Ela olha e fica meio timidazinha, falando que não consegue lidar com isso. Ela só pensa que finalmente foi reconhecida pelo trabalho que ela tá fazendo. E o Calvo diz que depois que ela chegou, o cabelo dele até voltou a crescer um pouco. Ele pergunta se ela quer ver ainda. Um negócio que o líder de equipe fica possesso. Até que o cara do trabalho de campo chega ali. E ele já vai pedindo desculpa por estar fora do escritório, porque ele tava fazendo viagem a negócio, né? Todo mundo sabe que ele era comendo McDonald's. Ele só diz que tava se sentindo meio culpado e chama todo mundo pra um jantar. E enquanto isso, o chefe de equipe só tá pensando como o Kang é astuto. Mas ele não vai deixar a Sol ser roubada. E durante esse jantar, ele vai confessar todos os sentimentos que ele tem. E, mano, esse cara nem conversa direito com ela.
Em seguida, eles já estão brindando. E o chefe deles já tá agradecendo por eles acompanharem um chefe meia boca como ele. E diz que a Sol agora já faz parte da família também. E então ela já dá aquela golada, né? Porque não aguenta ouvir uma coisa dessa. E enquanto isso, o gordinho maluco só tá dizendo que ele quer muito falar com ela, mas não tá conseguindo achar o momento certo. Ele não consegue parar de pensar que a Sol está extremamente linda. Mas, mano, ela tá tendo quase um piripaque de tanto álcool. E ele já pensa que ela é diferente das outras garotas. E as últimas garotas que ele tá falando é basicamente as minas que ficavam dando fora nele. Uma dizendo que ele é um maluco e a outra dizendo que vai processar ele se ele mandar mensagem fora do expediente. Mas enquanto ele tá pensando, a Sol só pergunta pro Calvo por que ele não tá bebendo. E já quer entregar um copinho pra ele. Só que o gordo já fica como? No ciúme. E então o chefe já disse que a Sol é sinistra, porque ela deve beber muito com os amigos. Mas a Sol só diz que nem tem tantos amigos, e que na verdade ela só toma uma de vez em quando com o pai dela. Mas então o gordinho ataca, e já diz que ela provavelmente já deve ter tido um monte de namorado. E até pergunta qual o tipo de cara que ela curte. E já que ela sentou do lado do Ju Kyung, pergunta se ele faz o tipo dela. Mas ela pergunta do que ele tá falando. Mas ele já disse que sabia, porque a Sol é novinha e gosta de caras bonitos, né? E até diz que quando ele era mais novo, ele também era bonito. Mas então o Ju Kyung só diz que ele vai acabar engasgando com essa comida. E isso sempre acontece. E explica que fazia tempo que a firma não tinha um jantar. Mas sempre que tem, o líder de equipe sempre bota ele em situações esquisitas e desconfortáveis. Mas o líder de equipe simplesmente manda ele cuidar da vida dele. Ele já fica... Como assim, mano? E já em seguida, no outro dia, aparentemente, tá lá o líder putaço e a Sol só vê que não tem mais ninguém do lado dela. E ela se lembrando, o Calvo diz que o tempo dele chegou ao fim. E a Sol já pergunta o que ele vai fazer depois disso. Ele fala que ainda não sabe, mas ele precisa arrumar outro emprego o quanto antes. E pergunta se ela vai continuar trabalhando ali. Ela só diz que, apesar do líder ser insuportável às vezes, pelo menos ela tá ganhando dinheiro dela em paz. E da última vez que ela foi visitar os pais dela, ela até pagou o almoço. Então ela se lembra dos pais dela felizes comendo a comida que ela pagou. O pai dela diz que nem acredita que tá comendo a comida que a filhinha dele pagou. Ela fica toda sem gracinha, mó fofinha. Então ela só diz que, apesar dos dias ruins, ela vai aguentar de boa. Ele fala que sabe como é que é isso. Mas a Sol diz que no fim tudo dá certo, né? Mas então, 9 meses depois, olha o estado que ela tá, velho. Ela basicamente já tá virada há uns 15 dias. E o chefe já fala pra Sol dar uma olhada nessas coisas aqui. Porque o relatório ali tá faltando uma página. E diz que até entende que ela tá sobrecarregada, mas é pra ela prestar mais atenção. E ele não tá pedindo nada impossível, até porque o Ju Kyung fazia tudo sozinho. E manda ela organizar tudo antes de sair ainda. Ela só pensa que deve ter hora extra de novo. E desde que o Ju Kyung saiu, famoso calvo, sobrou tudo pra ela. E adivinha, já são 3 da manhã. E então ela só chama o Uber ali. E entrando no Uber, o cara só pergunta se pode seguir o GPS. Ela diz que sim, e o cara começa a ouvir o noticiário dizendo que é alguma coisa do país e não sei o que. E o Uber já fica putaço falando que esse miserável vai acabar com o país, velho. Será que ele tá falando de algum molusco? Mas quando ele vai olhar, mano, a Sol só tá a mimir. E um tempinho depois ele já tá, ô moça, acorda aí, mano, vamos acordar, você chegou já. E já no outro dia, com o sol nascendo, ela já tá como? Se despreguiçando. Mas ela fala que tá com zero vontade de trabalhar. Ela até pede pra um meteoro cair em cima da cidade. E quando vai ver, o celular dela só vibra. Ela olha e o líder de equipe só tá falando que veio na casa dela pra levar ela pro trabalho. Mas ela já fica, mano, logo de manhã uma dessa. Mas como assim ele sabe onde eu moro? Ela não sabe nem como é que responde uma bagaça dessa. Então ela só mete o migué e diz que já saiu de casa e fala pra ele ir, porque eventualmente ela vai chegar logo. E já sai dali como? Pode me considerar o próprio Alberto Einstein.
Com uma jogada de mestre dessa, ela entrava em Harvard. Mas quando ela sai, ela só vê o líder de equipe ali. E ele fala: Sol, você me odeia tanto assim, a ponto de mentir? Ela já fica: não, cara, não é isso não. Então ele fica todo sad boy dizendo que: se você disser a verdade, eu não te incomodo mais. Fala com sinceridade. Assim eu consigo esquecer o que eu sinto por você. E, mano, foi aí que ela começa a ficar toda bugada. E começa a despertar o tique dela. E já diz: não, desculpa. Enquanto isso, o chefe de equipe diz que tá tudo bem. Ela não precisa dizer mais nada. Ele entra no carro e já pensa que a Sol é uma vagabunda extremamente superficial e que ele vai destruí-la. E então foi a partir daquele dia que o líder de equipe virou um pé no saco. E o maluco até mudou o estilo pra dizer: olha, agora eu sou bonito. Enquanto isso, a Sol só pede o relatório do plano de negócios. Mas ele diz: não está vendo que eu estou ocupado agora? E já outra situação, a Sol tá trabalhando ali e de repente apaga a luz do nada. E é só o líder de equipe dizendo que, já que não tem ninguém ali, eles têm que economizar energia, então deixa a luz apagada. Ela tenta falar com o chefe e ele pergunta o que ela queria falar com ele, mas no fim das contas não consegue. E já em casa, bebendo loucamente, ela diz que agora o nome da latinha vai ser Baekan, que é o nome do chefe. Mas cara, ela não consegue, velho. E já no banho, ela só pensa que a vida tá realmente difícil. Saindo dali, ela só pensa que isso tudo é uma droga. E se questiona até quando vai ter que viver assim. Ou se vai ter que ganhar na loteria pra vida dela mudar. Até porque ela só terminou o ensino médio e não tem nenhuma formação ou alguma experiência. Até que quando ela tá mexendo no celular, ela então vê obras populares de light novel. Então ela já pensa que talvez hoje em dia dê pra ganhar muito dinheiro escrevendo. E se recorda de quando ela era pequena, tinha ganhado um cheque de 500 mil wons por causa da redação que ela tinha feita. E então é nessa hora que o olho dela brilha com a ideia. Mas o telefone vibra e cai na cara dela. Ela já questiona quem é que tá perturbando ela essas horas. E então é simplesmente o líder de equipe dizendo que encontrou erros grotescos nos e-mails que ela tinha enviado. E já manda ela corrigir e mandar pra ele de novo. E então, no dia seguinte, ela já tá como? Só com a cartinha de demissão ali. O chefe pergunta por que ela quer sair tão de repente assim. E pergunta se ela tá passando por alguma dificuldade. Ela diz que não é exatamente isso, que na verdade a saúde dela parece ter piorado ultimamente. Então ela queria tirar um tempo pra ela. E saindo, o gordinho já chama pela Sol. E ele já pergunta se é assim mesmo que ela vai falar com o chefe dela. Porque tá dizendo que ele é um idiota e quer que ele perca os dentes. Que isso, mano. Ela mandou um e-mail cabuloso pra ele. Mas ela só diz que talvez tenha sido o gato dela que apertou os botões sem querer. E depois mandou um miau. Mas no fim, ela nem liga, porque no fim das contas ela já pediu as contas. E voltando pra casa dela, ela vai receber entrega ali. Mas ela só pensa que não quer ficar num trampo desse pro resto da vida. Porque afinal de contas, pior do que tá não fica. E já vai pegar a entrega. E é basicamente um manual de como criar roteiros de história. E logo em seguida a gente vê pra que ela tá usando esse manual. Ana, ela tá assistindo o celular enquanto come miojo em cima do livro.